O censo de 2007 constatou que as mulheres são a maior parte da população brasileira, 96 milhões de mulheres, 5 milhões a mais que os homens. O censo também constatou que as mulheres trabalham mais do que o dobro da jornada dos homens. Muitas dividem o dia entre trabalhar fora e ainda cuidar dos afazeres do lar e da família, na maioria dos casos, sem a divisão do trabalho doméstico com seus companheiros. Esse e outros exemplos que você reconhecerá neste vídeo mostram que grande parte das mulheres tem sua vida profissional, econômica e pessoal afetada e submetida à desigualdade entre elas e os homens no mundo do trabalho. Aos passos da história, as mulheres foram colocadas a serviço do bem-estar material e pessoal da sociedade. A rodela vai dançar a dança do creu, a mulher melancia tá proibida, mas a rodela não tá não. A mulher pepina, a rodela, a mulher laranja, a mulher abacaxi, a rodela. A pergunta é crucial. Por que o Estado e a sociedade não reconhecem e valorizam o trabalho das mulheres? A unidade de produção é a unidade doméstica, é a casa. Com todo o nascimento da fábrica, né, com a Revolução Industrial nas sociedades europeias, há uma ruptura entre a unidade de produção doméstica, né, a unidade de produção do mercado. Então aí começa a se estruturar uma divisão do trabalho onde o que é privado é dentro da casa, é a responsabilidade das mulheres, e o público, o trabalho fora de casa, é a responsabilidade dos homens. As pessoas não dão valor ao trabalho doméstico, né? Não dão muito valor. Todo mundo nasce doméstico, mulher e homem. Porque homem também tem que se virar, então já nasce doméstico, mas puseram isso tudo em cima das mulheres. O trabalho realizado pelas mulheres foi se tornando um trabalho absolutamente invisível. E é prático, é cômodo para o sistema, um sistema todo embasado numa visão patriarcal, ou seja, numa visão dos homens sobre as instituições, que esse trabalho seja invisibilizado. Por quê? Porque se barateia o custo do trabalho. Na medida que o trabalhador que tem em casa a garantia que ao chegar de uma jornada longa de trabalho vai ter seu almoço, sua janta garantida, sua roupa lavada e passada, a casa limpa, os filhos cuidados, o patrão não vai precisar se preocupar em pagar melhor esse trabalhador, porque conta com uma força de trabalho que não é paga, que é das mulheres. A gente acha que está sendo gratificado pelo amor dos filhos, pelo amor do marido, pelo amor da mãe, do pai, de quem quer que seja, até mesmo quando a gente recebe um elogio, nossa, a comida está maravilhosa, nossa, que cheirinho bom na casa, é o nosso pagamento, né? Não é um pagamento de dinheiro, né? E a gente acaba ficando gratificada por isso, a gente acha que isso é o melhor. Dando valor a esse trabalho das mulheres, valorizando esse trabalho invisível das mulheres, sem o qual a sociedade não existiria, me arriscaria a dizer, porque quando o mercado considera o trabalhador para ocupar o alto forno de uma siderúrgica, é como se esse trabalhador nascesse do nada, né? Como se ele fosse, a gente brinca dizendo que é como se fosse um Robinson Crusoe, que está numa ilha e nasceu como se fosse um fungo, que nasce assim sem relações sociais nenhuma, né? Esquece todo o trabalho de cuidado de relações que essa pessoa teve que ter para estar lá como operário numa fábrica. A casa precisa ser cuidada, a roupa precisa ser lavada, a comida precisa ser feita, o filho precisa ser educado. E isso que dizem que é apenas um trabalho doméstico, ele realmente precisa ser feito. Então, ele precisa ser visto com um pouco mais de atenção, tanto das políticas, né, públicas, quanto do marido, dos filhos, das pessoas, da sociedade em si. É como se o mundo fosse sempre visto por um olho apenas, que é o olho dos homens sobre a sociedade, sobre a ciência, né, sobre a cultura. O homem só não consegue engravidar e parir, o resto a gente consegue tudo igual. A sociedade hoje classifica trabalho aquilo que é remunerado, aquilo que você sai de casa e vai ganhar lá fora.
E, na verdade, teria que se classificar trabalho tudo que a gente faz no dia a dia. Bom, em geral eu acordo às 4h30 da manhã. Entre 7h20 e 7 horas da manhã. Eu acordo cedo. A gente pega de 5 da manhã. Às 6h30, 7 horas da manhã. Lavo o rosto, escovo os meus dentes, vou preparar o café. O dia mais ocupado da semana para mim é o final de semana. Cada dia pior do que o outro. Jogar milho para os bichos, cuidar dos cachorros, tudo rapidinho. Dou de comida para minha neném. Preparo o café da manhã, arrumo a bolsa dela. Dou café a ele, aí pego a mochila, mudo a roupa e levo na escola. Depois do café da manhã, é lógico, do banho e tal, a gente vai o quê? Lavar o banheiro, fazer a faxina do banheiro, a faxina da cozinha. Tem roupa para lavar, tem em casa para varrer. Desço o morro assim a 1000 por hora para pegar o ônibus. Levo ela para creche, venho para o trabalho. Depois de fazer essa limpeza, que já lá vai meio-dia para você fazer bem, né? Tem toda a parte de alimentação. Eu dou uma parada para ver o almoço. Faço a comida já de manhã para depois eu pegar o resto do dia na roça. Na hora do almoço resolvo milhões de coisas da casa. E começo, né, a fazer meu artesanato. Começo a pintar, a lixar. Vou lavar roupa. Vou arrumar a casa. À tarde, passar a roupa. Água, inclusive, que a gente põe água longe, que a gente não tem água aqui. E aí volto. Passo no supermercado muitas vezes para comprar uma coisa ou outra para levar para casa. Tiro a roupa, mudo a roupa e vou buscá-la no colégio. Vou acender o fogão a lenha, tirar toda a cinza do fogão, acender. Ajeito uma comida ou algo. No final do meu sábado eu tô um bagaço. Me arrumar, tomar meu banho, preparar minha jantinha, que por volta assim de 6 horas assim meu marido tá chegando. Dar banho na criança, trocar de roupa, botar para dormir. E, se possível, à noitinha, tentar sair um pouco, porque ninguém é de ferro. Ainda tenho às vezes que ler, estudar alguma coisa pro meu trabalho. Até 10, 11 horas da noite. Os problemas que as mulheres enfrentam para terem sua autonomia e seu trabalho reconhecidos e apreciados vão muito além da porta de casa. Os índices de desemprego e da participação das mulheres no trabalho precário e informal são bem maiores que os dos homens. 60% dos trabalhadores pobres do mundo são mulheres. 81,8 milhões de mulheres no mundo estão desempregadas. A pobreza tem sexo. A pobreza, a grande maioria do mundo, os mais pobres dos pobres são as mulheres, principalmente as mulheres negras. Eu prefiro trabalhar no meu trabalho, que é informal. Eu tinha um salário razoável mesmo, mas eu não vivia, eu só vivia para o trabalho. Para dizer a verdade, quando eu fui mandada embora, eu fiquei muito feliz, porque no fundo eu estava doida mesmo para sair, porque eu trabalhava de segunda a sábado. E dia de domingo eu tinha que limpar, passar, cozinhar. As mulheres da nossa área não têm muito preparo para galgar melhores espaços, né? Então elas são muito mais discriminadas, ou porque moram longe, ou porque não têm conhecimento, ou porque não têm a beleza exigida, ou porque não falam bem. Elas passam por vários processos, várias provas, várias seleções que elas acabam ficando para trás em função das outras pessoas que têm mais oportunidade. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Me ensina a fazer renda que eu te ensino. E o bombril acabou. A ocupação informal que mais emprega mulheres no mundo é o emprego doméstico. Elas são responsáveis quase que exclusivamente pela manutenção e pelo crescimento de uma profissão tão invisível. 21% das mulheres negras são empregadas domésticas. Apenas 23% delas têm carteira assinada. 12,5% das mulheres brancas são empregadas domésticas. Apenas 30% delas têm carteira assinada. Em geral, as mulheres, quando casam, vão ter filho, têm que parar de estudar. Então, o emprego que menos exige qualificação profissional é o trabalho doméstico. Então, se torna uma âncora de trabalho para elas.
Quem valoriza o trabalho doméstico? Minha vida inteira foi trabalho doméstico, agora é que eu estou vivendo, porque quando eu nasci foi na roça. Eu trabalhava na roça, desde 7 anos que eu trabalho. Então era plantando, era criando galinha, criando porco, fazendo essas coisas. Quando eu vim para a cidade foi trabalho doméstico. Agora é que eles estão inventando de carteira assinada, porque eu trabalhei muito tempo sem carteira assinada. Nós, trabalhadoras domésticas, a gente passa muito esse preconceito. Tinha pessoas da minha família que diziam que eu não tinha profissão. Achava ridículo quando eu falava que eu vou para o meu trabalho. Como não? Então você vai para a loja, você é vendedora, você vai para o seu trabalho. Você vai para a casa de uma pessoa trabalhar, você não está indo para o seu trabalho. No trabalho assalariado, as mulheres enfrentam 2 grandes preconceitos impostos pela divisão sexista na economia capitalista: a desigualdade da renda salarial entre elas e os homens e a dificuldade de serem admitidas nos cargos considerados masculinos, como os administrativos e os de maior prestígio. Quanto maior o grau de escolaridade, maior a diferença de cargos e salários. Mulheres com até 4 anos de estudo recebem 80,8% do salário dos homens com o mesmo grau de instrução. Mulheres com 12 anos ou mais de estudo recebem 61,6% do salário dos homens com o mesmo grau de instrução. Estudos arriscam dizer que se as dificuldades e restrições do universo do trabalho permanecerem as mesmas no Brasil, a igualdade de salários e cargos entre homens e mulheres só será alcançada no ano 2081. Isso tem a ver com o próprio processo de subvalorização, né, em todas as dimensões das mulheres, né, no mercado de trabalho, no trabalho que realiza invisível de reprodução da vida. Isso se reproduz, obviamente, no nível salarial. O problema do mundo não é a pobreza, mas a riqueza concentrada nas mãos de poucos. E com 3 anos de empresa, eu assumi uma secretaria, né, numa escala dentro da empresa muito importante. E nessa época que eu assumi essa secretaria, eu tive muito problema com o pessoal à minha volta, né? Dentre outros problemas, era a questão mesmo da raça, né? Eu me lembro como se fosse hoje que tinha um companheiro de trabalho, que ele era chefe de uma seção, que ele virou para o meu chefe e perguntou: o que você viu nessa neguinha? Sua vida recomeça quando a violência termina. Importantíssimo. Não acredito muito que nós sejamos superiores ou inferiores. Eu acho que a sociedade impõe que haja essa diferença e a gente aceita. Existe uma coisa que faz toda a diferença no relacionamento homem-mulher. É o diálogo. A explorada responsabilidade das mulheres com o lar e com a família torna sua jornada diária de trabalho muito superior à dos homens. E são poucas as políticas públicas que de fato funcionam para mudar esse quadro. Enquanto as mulheres gastam em média 22 horas de sua semana com tarefas do lar, os homens gastam cerca de 10 horas por semana com essas atividades. Quando as mulheres estão no trabalho assalariado, elas estão também administrando a vida da casa. Então não existe uma jornada que acaba e começa outra. Existe uma sobre-jornada. Meu marido, ele até me ajuda, assim, ele me ajuda até bastante, mas poderia até me ajudar mais. Nós, mulheres, trabalhamos de manhã, meio-dia, de noite, não tem hora para gente trabalhar, trabalho para fora, trabalho em casa. Eu nem peço mais, porque ele não gosta de cozinha, entendeu? Ele foi criado, a mãe, fazendo pratinho, dando na mão. Ela tem sempre um segundo turno, que é a sua casa. Outras têm até 3º turno, porque são as que estudam à noite, né? Tem outras que têm 4º turno, porque ela, além de fazer tudo isso, ela sempre descobre um tempinho de fazer um trabalho a mais para ganhar um plus a mais para melhorar o seu orçamento. A reforma agrária, a reforma urbana, com moradia, enfim, as políticas públicas poderiam, de fato, mudar de forma qualitativa a vida das mulheres. As lutas do movimento feminista no mundo vêm provando há décadas a capacidade de transformar a vida das mulheres e seus espaços de atuação, ao mesmo tempo em que vem criando e fortalecendo visões mais críticas e integradoras, como as do conceito da economia feminista. A economia feminista, ela se estrutura, né, a partir dos anos 70, por aí, os 80 principalmente, com essa visão de que o foco da economia ela não pode ser o lucro e o mercado.
Eu pensava que fosse uma coisa assim, que eu falei, pô, é coisa assim de mulher machão, entendeu? O movimento feminista fala, em algum setor do movimento feminista, que a economia é coisa séria demais para estar na mão dos economistas. Então a gente tem que se apropriar dessa discussão. Não é que ninguém vai virar economista, não é isso. A ideia é que a gente, na medida que estuda, na medida que entende os mecanismos, se envolva em lutas por melhor qualidade de vida. Elas brigam por uma vida melhor, por uma sociedade mais justa, né? Entre homens e mulheres, a igualdade. Eu não gosto também muito da ideia de que é um movimento de mulher para mulher só, não. É um movimento de mulher para a humanidade. De mulher, porque eu sou mãe, eu tenho um filho homem. Então eu não posso pensar só na mulher enquanto sexo feminino. Vou pensar na mulher que está fazendo alguma coisa para poder melhorar a condição de vida de outras mulheres e dos filhos dessas mulheres. A economia feminista dialoga com a economia solidária. Ambas buscam a superação de uma visão única sobre o funcionamento da economia e apostam numa sociedade sem opressão e exploração de trabalhadoras e trabalhadores. A economia capitalista não é o único caminho, como nos faz crer a mídia, os governos e os economistas em geral. O capitalismo não conseguiu criar condições de vida digna para grande parte da população. Todo mundo tem direito a viver bem. Isso não quer dizer que todo mundo, para viver bem, tem que ter o último celular, o último carro, nada disso. Tem a ver com o consumismo, com essa sociedade de consumo, que nos dizem que para ser feliz a gente tem que ter e não tem que ser. Mulheres unidas, jamais serão vencidas. Kit Frutas é uma associação de mulheres que produzem frutas desidratadas, sem açúcar, sem adoçante, sem conservante químico, e que me veio de um trabalho que eu fazia com mulheres. A ideia primeira era montar um trabalho onde fossem reaproveitadas as frutas que o mercado não queria consumir mais, porque são frutas já passadas, né, do consumo normal, são frutas bem maduras, não estragadas, mas bem maduras, e que normalmente o mercado não consome. Em muitas situações, muitas daquelas mulheres, elas estavam assim, subjugadas à sorte, classificadas abaixo da linha da pobreza, mulheres muito criativas que começaram a buscar a saída através do pouco que aprenderam. Eu descobri que a gente joga muita coisa fora, muita coisa que a gente pode comer, muita coisa que a gente pode utilizar para fazer multimisturas, para fazer o próprio adubo da terra e fazer uma produção orgânica com aquilo que a gente joga fora, para fazer alimento, ração de animais. Eu comecei a enxergar que por mais que você faça, você não tem valor. Porque o patrão quer saber de você ali trabalhando, cumprindo teu horário, entendeu? Ele não quer saber se você está bem, se você precisa sair um pouco mais cedo, porque se você tem que ir ao médico. Isso aqui é uma sala de trabalho que a gente faz aqui no GTA. A gente dá aula de alfabetização, a gente dá curso de artesanato, a gente trabalha aqui, faz culinária. Há 2 anos atrás, encontrei um senhor que me ofereceu um livro, e como aqui na comunidade a gente não tem biblioteca comunitária, aí eu aceitei, estou aceitando esse desafio. Agora eu não quero o nome de biblioteca, eu quero uma sala de leitura, que é um nome mais leve, entendeu? Uma coisa mais popular, porque biblioteca é um nome assim mais delicado, para o lugar mais melhor, né? E aqui o lugar é humilde, então eu quero botar uma coisa humilde também. Tem diversos livros que ainda não está todo ainda pronto, catalogado, assim por ordem, mas a gente tem bastante livro de todas as espécies de livros aqui, a gente tem um pouco, porque eu já me aposentei, não acho mais trabalho, entendeu? Então se eu ficar dentro de casa, eu vou virar uma velha cororó, e eu não quero fazer isso. Eu quero ser uma pessoa ainda ativa, e enquanto eu puder, eu quero fazer alguma coisa para a comunidade e fora dela também. Tanto a economia feminista quanto a economia solidária defendem e incentivam a autonomia das mulheres para o conhecimento sobre a economia. Elas quebram o mito de que a ciência econômica é o bicho de 7 cabeças formulado pelo atual sistema do lucro, da concentração de renda e da mão de obra explorada, e provam o quanto o desafio de entender a economia para transformá-la está diretamente ligado ao nosso cotidiano. Eu acredito que toda mulher, mesmo sem conhecimento, o que é até contraditório, ela é uma administradora nata e ela participa diretamente da economia do país.
quer seja no momento em que ela vai ao mercado comprar, quer seja no momento em que ela está dentro de casa fazendo o controle e administrando aquilo que tem dentro de casa para dar para os seus filhos. Pô, economia, mas o que eu vou entender de economia? E foi através desses meus estudos, né, de economia de mulheres que eu aprendi sobre orçamento, sobre até sobre políticas públicas. Eu achava que economia era uma coisa assim, só de economista, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente descobriu que não é, que a economia é de todo mundo, é de doméstica, da roça. Que é FMI. A organização das mulheres, seja no seu local de vida, no seu local de trabalho, de escola, estudo, é a única saída, nós consideramos, para mudar realmente a vida das mulheres. Hoje eu sei que a mulher não pode apanhar, a mulher não pode sofrer, a mulher não pode ser denunciada, porque a pessoa fizer uma coisa com ela, ela tem que denunciar quem faz as coisas com ela. Essas coisas eu não sabia. Não se isole, discuta com outras companheiras, procure se organizar, procure sair de casa, se fascine, né? Pelo mundo do conhecimento, do estudo e da luta, que é fundamental para a gente mudar a vida das mulheres. Eu acredito que outras mulheres precisem conhecer e precisem saber de experiência de mulheres, e mulheres de fibra. Buscar o conhecimento, estudar. Nós somos mulher, nós não somos objeto, nós somos uma mulher para a gente defender a vida da gente, entendeu? E para a gente saber o que é que a gente quer. Ser livre é ser revolucionário e feliz, coisa que eu sou muito. Lá vai Catarina descalça subindo a ladeira. Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira. Sozinha levando a sacola pesada da feira. Que mulher guerreira, oi, que mulher guerreira. Quem vê Catarina passando nem pensa o perrengue que passa. Descalça ela vai caminhando, sorrindo com graça. De dia ela vai pra faxina, de noite ela faz mamadeira. A força que tem Catarina não é brincadeira. Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira. A força que tem Catarina não é brincadeira. Que mulher guerreira, oi, que mulher guerreira. A força que tem Catarina não é brincadeira. Lá vai Catarina descalça subindo a ladeira. Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira. Sozinha levando a sacola pesada da feira. Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira. Quem vê Catarina passando nem pensa o perrengue que passa. Descalça ela vai caminhando, sorrindo com graça. De dia ela vai pra faxina, de noite ela faz mamadeira. A força que tem Catarina não é brincadeira. Que mulher guerreira, oh, que mulher guerreira. A força que tem Catarina não é brincadeira.